Olá, Rondônia, boa noite. Segunda-feira, exatamente no dia em que sai uma pesquisa mostrando os números da economia e que assustam a todos nós, nós estamos aí apenas com o movimento dos caminhoneiros, a redução do déficit, ou melhor, do preço do óleo diesel, nós temos um déficit já programado de 34 bilhões. Isso é dinheiro que não acaba mais. Eu vou conversar hoje aqui com alguém que entende muito dessa coisa de imposto. E é lógico, eu vou pedir a minha produção aí para deixar no ponto aí o impostômetro, porque uma hora dessa eu chamo vocês aí, só para a gente ver quanto é que nós já pagamos até agora para o Brasil se tocar para frente ou ir para trás. Porque de vez em quando parece que quanto mais dinheiro a gente põe, mais a coisa funciona errado. Wagner Garcia é o meu convidado de hoje. E o Wagner foi um dos 3 pilares de sustentação do governo Confúcio Moura, já a partir logo depois de 2011. Ele, o Jorge Braga, Wagner Garcia nas finanças, Jorge Braga no planejamento. Se eu estiver errado, você me fala, balança a cabeça e diz que não, viu? O Chiquinho na ouvidoria, que eu acho que é uma parte muito importante, e na Casa Civil, Emerson Castro. Os 3 juntos ali, na verdade com o apoio do Chiquinho que ficava mais por trás, é que tocaram o governo durante esse período. Lógico que tem aí o comando atacada do governador Confúcio Moura. Mas foi um governo, foram 4 anos, 3 anos e meio de sucesso. E a gente vai agora ver alguma coisa daquilo que está ocorrendo. Muito boa noite, Wagner. Legal você ter vindo aqui. Eu ia trazer você aqui na hora que o bicho estava pegando. Mas você disse, não, peraí que daqui a pouco eu vou. E aí, nessa história de daqui a pouco eu vou, foi ficando. E pronto, está lá o Daniel Pereira, Confúcio fazendo campanha, o pré-campanha, você andando muito próximo dele. Então está na hora da gente saber. E agora, Rondônia pode esperar o quê nesse momento? Boa noite, Léo. Boa noite aos ouvintes da RTV. É uma satisfação, prazer muito grande estar aqui contigo. Até um motivo de orgulho, que eu sou admirador do seu trabalho. Muito obrigado. Mas eu fiquei trabalhando com o Dr. Confúcio nos 2 mandatos. Entrei em 2012 e saí agora recentemente em abril de 2018. No primeiro mandato como secretário adjunto de Finanças e no segundo mandato como secretário titular. Eu trabalhei muito na retaguarda, um trabalho muito difícil. A gente ficava só fazendo cálculos. O sistema de governo, nós não temos um bom sistema de gestão. Somente estados mais antigos que investiram muito em atividade meio. Rondônia é um estado muito jovem e na história de Rondônia, esses 35 anos, nós fizemos muito concurso para área fim, para as polícias, para médico, para fiscal, para professor, mas não se investiu muito em área meio. Nós, além de não termos um bom sistema de gestão, nós trabalhamos muito com servidores comissionados. Então, quando troca o governo, muda todos os comissionados. Então eu fiquei num trabalho de retaguarda, cuidando primeiro da despesa e depois da receita. Todo governador que entra, ele quer melhorar a receita. O enfoque que nós demos na administração do Dr. Confúcio é não só cuidar da receita, mas atacar muito a despesa, Léo. Porque você não pode aumentar a carga tributária, você só pode ganhar com ganhos de eficiência. Tanto é que de 2012 para cá nós não aumentamos a carga tributária. Nós não aumentamos impostos. Porque a gente já sabia, como eu sou da área, a gente sabe que isso é muito impopular e a carga tributária já está alta. Então a proposta que eu fiz e que minha equipe fez para o Dr. Confúcio é cuidar do controle da despesa, o ganho por eficiência. Contar moedas, como diz você. Contar moedas. Secretário de Finanças, Léo, é igual dona de casa, não muda muito não. O pai de família. A gente tem que cuidar da nossa despesa, programar a nossa despesa com base na nossa receita. Sabe o que você está falando para mim? Uma coisa que eu ouvi do Genaro Andrade, quando era secretário de Finanças. Não tem muita diferença. Com quem você diferença. trabalhou também, né? Trabalhei com o Genaro, grande secretário. Mas é isso, não tem muito segredo. Ora, se você tem uma receita prevista, você tem que modular a sua despesa com base nessa receita. Se você gasta mais do que você arrecada, Léo, o que acontece? Você gera o déficit, o endividamento. E é o que o Brasil está passando. Por que o Brasil está com déficit público? O Brasil tem um déficit de mais de 150 bilhões de reais, porque ele está gastando mais do que vai se arrecadar. Ficou um estado tão grande que não cabe mais no seu orçamento.
A gente chama a teoria da exaustão orçamentária. O Estado não cabe mais no seu orçamento. E não tem mais de onde tirar imposto. Não tem mais. No caso do governo federal, ele emite papéis para cobrir o déficit. Mas os estados não podem emitir papéis. O governo federal emite títulos da dívida pública para captar recursos para cobrir o seu endividamento. Pagando um juro altíssimo, que é o juro juro altíssimo, do mercado. que depois o cidadão é que vai pagar. É o contribuinte que vai pagar. No caso do governo, dos entes subnacionais, que são os estados e prefeituras, nós não emitimos papéis e não podemos captar dinheiro no sistema bancário para cobrir despesa corrente. Você só faz empréstimo para investimento. Com aval? Com aval da Secretaria do Tesouro Nacional. Porque a coisa é bastante complicada para quem é Estado e para um Estado como o nosso, muito pior ainda, né? A coisa é bastante complicada. Rondônia ainda é relativamente dependente dos repasses constitucionais, que é o Fundo de Participação dos Estados, mas ela cresceu. Nos últimos 15 anos, nós invertemos a matriz. Há 15 anos, 20 anos atrás, o FPE era o dobro do ICMS, da arrecadação própria. Hoje é diferente. Hoje o FPE representa apenas 40% da receita bruta. 40 a 60. Mais ou menos, né? 40 a 60, exatamente. Mais ou menos isso. E era o dobro. Você, na verdade, Wagner, você traz a história, quer dizer, quando eu falo história, é a lembrança, né? A estrutura de funcionamento do governo todo na cabeça, né? Você, gente como você, ONU, a maioria dos auditores, da classe de auditores, todos têm essa ideia de como é que foi feito o governo. Desde a época de 90, né, que é quando se começa a estruturar o governo aqui, eu acho que é mais ou menos por ali, e até hoje, né? Eu cheguei aqui, eu fiz concurso pela Escola Superior de Administração Fazendária da Receita Federal. Cheguei aqui em 1989, no governo Jerônimo Garcia de Santana. Eu fui lotado lá em Alta Floresta, Santa Luzia, passei por Alta Floresta, Rolim de Moura, Cacoal. Aí quando eu vim para Porto Velho... Era o coletor de impostos. Na minha época, Léo, para você ter uma ideia, a gente controlava a conta corrente das empresas numa folha de papel cartolina. Não tinha sistema de informação, não tinha sistema nenhum. Hoje não, hoje a gente trabalha com tudo eletrônico. A nota fiscal é eletrônica, conta corrente das empresas é tudo eletrônico. O SPED, que é a escrita fiscal, e a contabilidade das empresas é eletrônica. A malha fiscal é tudo eletrônico. Hoje praticamente não tem mais a presença do auditor dentro da empresa, o fiscal dentro da empresa. É tudo feito de retaguarda, que a gente chama de malhas fiscais, assim como a Receita Federal. Só que ela é bem dinâmica, e a gente solta as malhas e o fiscal vai fiscalizar. Wagner, a gente fala muito a respeito da necessidade do Brasil mudar o sistema de coleta de imposto, de buscar o imposto, de tributação. E a gente fala muito de reforma de tributação, as pessoas não entendem muito bem. A gente tem um bendito do imposto chamado IVA, que é um imposto que é utilizado praticamente pelo resto do mundo, que no Brasil, quando chegou, foi desvirtuado. Em 88, salvo engano, foi quando foi lançado, tentaram colocar o IVA, que é o atual ICMS, Isso. E aí ele foi somando. Com um detalhe, como ele é estadualizado, cada estado tem o seu modus operandi, apesar de ser todo mundo obedece à União, mas cada um faz do seu jeito, utiliza uma taxa ou pode mexer, isso acaba desvirtuando todo o conceito de orçamento tributário no Brasil. Não sei se estou certo. Não sei se está correto. A carga tributária brasileira, ela está na média da OCDE, em torno de 33%, 34% do PIB. A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O problema é, nós temos uma carga tributária na média desses países, mas e o serviço que a gente presta para o cidadão? É de péssimo nível. Então, por exemplo, eu tenho uma carga tributária da Inglaterra, mas o serviço que eu presto é de baixíssimo nível. É de Bangladesh. Então está errado, de Bangladesh, está errado. Então eu defendo, e assim como alguns tributaristas, inclusive o relator da Receita, da reforma tributária, ele defende o seguinte: nós temos hoje, de tributos, mais de 30. Tributos são taxas, impostos, contribuições de melhoria, contribuições parafiscais. A ideia é simplificar. Você imagina uma empresa que está presente em todos os estados, o que ela não gasta para gerenciar o sistema tributário, o que ela tem de pagar de imposto. Você imagina eu não vou falar em nomes, mas vamos supor uma grande rede de eletrodomésticos, uma grande rede de vendedores de eletrodomésticos ou de confecções que está em todos os estados. Ela tem que administrar 27 legislações estaduais. Por quê? Por causa da guerra fiscal. E se for uma empresa que também presta serviço? Você imagina, você pega Minas Gerais, quantos mil municípios tem? Ela tem que entender de
milhares de legislações. Como você não pode citar o nome da empresa, eu vou citar um aqui, Martins. Martins. A distribuidora Martins Caminhões, quer dizer, ela tinha uma série de serviços e de bens que ela vendia, e é o seguinte, tinha que ter ali pelo menos 27 unidades de contadores e advogados para tratar especificamente de cada estado. É um inferno isso. Exatamente. Eu conversei com a direção de uma grande rede de frigoríficos do Brasil, e ele me disse que lá nos Estados Unidos eles têm 8 advogados, aqui no Brasil eles têm 400 para atender o governo, atender a legislação trabalhista, tributária e a burocracia de governo. Então a ideia da reforma tributária é nós termos um grande imposto sobre o consumo, e aí nós estamos colocando o ICMS e o ISS, um grande imposto sobre o patrimônio, que ficaria com o município, um imposto sobre o consumo com o Estado, um imposto sobre o patrimônio com o município, aí entra IPVA, o IPTU e o ITR, num imposto só, e um bom imposto sobre a renda e outro sobre movimentações bancárias com a União. Então nós íamos trabalhar basicamente com 3 tipos de tributos. Esse do bancário, toda vez que alguém fala isso me lembra CPMF, eu já me sinto assim, um gato perto da água, já fico meio assustado. Não é retornar o CPMF. A reforma tributária prevê, sim, a volta do imposto sobre movimentação bancária. Mais como controle. Mais como controle, tem um fundo arrecadador, mas mais como controle. Mas o importante é que nós íamos fundir todos esses impostos, baixar um pouco a carga tributária e simplificar. Por exemplo, a PIS e o COFINS iam deixar de existir. Muito imposto sobre a folha de pagamento das empresas deixar de existir. E outra, a empresa ia poder reduzir os seus funcionários de atividade meio que são contratados para atender essa burocracia. Tem um estudo, Léo, se não me engano, da Fiesp, que aponta que 1,8% do faturamento da indústria é gasto para pagar imposto. Salvo engano, isso é uma loucura. Salvo engano, é da CNI. CNI. Da CNI. Então não é da Fiesp. Eu estive lendo esse assunto há poucos dias e é da CNI. Eu já li faz tempo, então é isso, da CNI. Eu vou lhe pedir um minutinho, eu vou chamar meus patrocinadores aqui e a gente vai continuar nessa conversa, que eu acho que é muito importante, porque quando a gente diz assim, não, eu sou a favor da greve dos caminhoneiros, e a gente esquece que quem vai pagar a conta de 34 bilhões, não é uma conta pequena, é de 34 bilhões. Na verdade, é o buraco que fica, porque é muito mais do que isso, somos nós todos. Vamos lá para os nossos comerciais. Olha só, o recado agora é direto e reto para você que quer ganhar dinheiro, quer mudar de vida e quer independência financeira. Seja uma consultora Romanel e revenda a melhor joia folheada do mundo. É isso mesmo. E você tem vários motivos para isso, viu? Olha só, você tem um excelente lucro, você tem joias aí para todos os estilos e momentos. São mais de 3.000 modelos para escolher. Você conquista a sua independência. E olha, a joia Romanel tem 3 camadas de ouro, viu? E ela tá antenada com a moda mundial, tem um design moderno, você ainda ganha apoio na mídia local. Olha eu aqui falando da Romanel para você. Não perca tempo, venha conhecer. Em Porto Velho são várias lojas para você conferir de pertinho. Tem Romanel aqui na Carlos Gomes, na 7 de setembro, na Jatuarana e no Porto Velho Shopping. Conquiste o seu poder, seja revendedora Romanel. No grito do gol, os preços caem na Pemasa e você aproveita esta super oferta da promoção Golaço da Sorte Pemasa. Pneu Editauri 17570R14, 12 vezes de R$ 24,60 no cartão. Pneu Efficient Grip 19555R15, 12 vezes de R$ 28,75 no cartão. Promoção Golaço da Sorte Pemasa. Válida até 15 de junho. Pemasa, seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, a vida vem primeiro. A Cifrascred tem condições especiais e facilitadas para você que é servidor municipal, estadual, federal e também você que é do Exército, da Marinha, Aeronáutica e também aposentado e pensionista do INSS. Você pode ligar no 99341-8892, 3026 7723, 3026 7724 ou ir até o nosso endereço.
Nada de futebol, aqui é rock, meu amigo. E o rock rola aqui quando a gente conversa até sobre economia. Não tem problema, rock casa bem com tudo. Aliás, se você quiser saber como é que é a economia do mundo na área da música, entra lá no rock que você vai ver. É a grande força, grandes arrecadadores no mundo da música estão aí ligados ao rock. Enfim, tem muita coisa aí que explica isso aí. Bom, você me falava o seguinte, que há uma tendência, então, a que nós venhamos a ter uma reforma tributária. Passamos do ponto já dessa reforma tributária, previdenciária. Quer dizer, nós precisamos mexer nos números do Brasil, senão nós estamos ferrados, né? Sem dúvida. Léo, a hora é agora. Nunca é tarde. A hora para se fazer reformas no Brasil é exatamente agora. A sociedade está precisando, a sociedade está pedindo uma nova forma de se governar para todos. E outra, nós precisamos cair na real. Nós fizemos uma Constituição de 88 muito linda, bonita. Afinal, nós estamos saindo de um período de ditadura para uma nova democracia, uma democracia de fato. Então, nós resgatamos muitos direitos sociais. Agora, nós prometemos tudo. A Constituição de 88 prometeu um Estado que tem pretensioso, um Estado que quer dar tudo para o cidadão. Nós estamos fazendo tudo. É isso que parece. O Estado consegue fazer tudo? Não consegue. Não consegue. Estava falando hoje a respeito hoje meio-dia, falando a respeito, nós não temos saneamento básico aqui em Porto Velho. Como nós não temos saneamento básico, a saúde, a CEMUSA não consegue fazer promoção da saúde. Ela faz consertar o doente. Isso. E aí, tem uma coisa, não tem cristão, não tem ninguém no mundo, nenhum homem no mundo, nenhuma cabeça pensante que vai resolver esse assunto. É estrutural. A gente não vai resolver. É estrutural. Todos os estados estão passando por isso. As máquinas estaduais ficaram tão grandes que elas não cabem mais dentro do seu orçamento. E o cidadão é que paga. Não adianta o cidadão achar que o governo produz moeda. Nós deixamos de emitir moeda faz muito tempo. O Brasil, nós adotamos o padrão, o laço dólar para emissão de moeda. E o governo, quando quer se financiar, ele emite papéis da dívida pública, que para captar dinheiro, ele paga um juro altíssimo. Ou seja, assina um papelzinho, vai no agiota lá e desconta. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Basicamente isso. Ele vende os papéis no mercado e geralmente quem investe nesses papéis são investidores estrangeiros. Por quê? Porque é a maior taxa de remuneração do mundo. E isso aí que determina o valor de dólar, tudo isso. Exatamente. Essa coisa toda. Então, às vezes o cidadão fala, mas o Estado está fazendo pouco. É melhor ter um Estado pequeno, uma máquina enxuta e ser eficiente. Nós precisamos recuperar a capacidade de investimento do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. Afinal, o Estado serve para quê? O Estado serve para atender o cidadão, prestar o seu serviço público e aumentar a estrutura de investimento. Nós não temos ferrovia, Léo. Nós transportamos um Brasil sobre rodas, um país do tamanho de um continente, um asfalto caríssimo. É estupidez a gente queimar óleo diesel para levar óleo diesel para algum lugar, né? Uma estupidez. Tá, é uma estupidez. Exatamente, é uma estupidez. Eu não sei aonde foi que nós erramos, mas tá em tempo de consertar isso. E dá tempo para consertar. Dá. Em janeiro, a última vez que nós conversamos, foi dentro do supermercado. A gente estava ali batendo papo, um papo assim bem rápido. Sim. Mas naquela época você me falava a respeito do... Eu não sei como é que a gente conseguiu juntar tudo ali. Poder de síntese enorme. Você me disse o seguinte, olha, o que nós tínhamos que fazer foi isso aqui, assim, que é tudo isso que você está me contando aqui. E é o seguinte, não adianta o próximo governador, os próximos governadores, ou quem vier aí pela frente, vai encontrar 5 caminhos que ele não vai poder sair. É como se ele tivesse amarras que vão puxar para aquele controle que a gente deixou. De lá para cá, você, de janeiro, o Confúcio saiu em fevereiro, você quase que junto, Abril. Né? Em abril. Isso. Pois é. De lá para cá, mudou alguma coisa? A gente pode confiar que o governo está no mesmo caminho, que há dinheiro, que a contagem de moedas continua sendo feita, porque não adianta, essa história de dizer que tem dinheiro sobrando, que é assim, que é assado, não existe isso em lugar nenhum. Mas as contas estão certas, não houve pedalada fiscal, não teve nada disso? Não houve pedalada fiscal. Eu estou no governo do Estado há 29 anos, eu sou um funcionário de carreira e sou um servidor público, eu sou concursado. Nós transmitimos o governo, a administração do Dr. Confúcio, para o novo governador, Dr. Daniel, e os restos a pagar, quer dizer, aqueles empenhos que são relativos de despesa corrente, contratos continuados, nós deixamos com recurso em caixa.
Léo, nós deixamos recurso para pagar metade do 13º agora em julho. E o Estado, ele tem seus funcionários que estão lá. A Cefim praticamente não foi mudada, é uma pessoa muito responsável. O doutor Ono, que está lá como secretário, Marcelinho, que é o secretário adjunto, que foi o secretário do Mauro lá na prefeitura, são homens experientes, pessoas, né, da mais alta formação dentro do governo. Então, o trabalho continua. Miranda. O doutor Miranda, que assumiu a Casa Civil, é uma pessoa muito experiente, né, já foi parlamentar, tem vivência pública, já foi secretário de Segurança Pública, é uma equipe boa. O secretário de Planejamento adjunto, foi adjunto do Jorge, que agora é o Pimentel, assumiu, são pessoas experientes. Agora, falar que algum estado tem dinheiro para gastar... Não, isso é mentira. Não, ninguém... Isso não existe. Agora, Rondônia tem uma situação equilibrada, porque nós fizemos o dever de casa. Nós fizemos vários ajustes. Hoje, nós temos metade das secretarias que se tinha em 2011. Nós eliminamos mais de 3 mil cargos comissionados. Nós enfrentamos 19 greves. Nós não aumentamos a folha de pagamento de forma desenfreada. Nós estamos pagando salário em dia. E outra coisa, Léo, quem está dizendo que Rondônia tem situação de equilíbrio é meu avalista. Quem é o avalista de Rondônia? A Secretaria do Tesouro Nacional, na última avaliação de Rondônia, deu uma nota B+. B+ quer dizer o quê? Rondônia tem capacidade forte de pagar as suas dívidas. Não tem nenhum A no Brasil. Rondônia tem B+, só tem 2 estados com B+, Rondônia e o Pará. A Folha de São Paulo, em abril, soltou uma notícia que somente 2 estados, em 2017, mantiveram sua capacidade de investimento, Paraná e Rondônia. Só Paraná e Rondônia. E olha que o investimento num estado é um negócio pequeno, não é? Pequenininho, é pequeno, mas pelo menos nós não diminuímos, porque tem 17 mil obras públicas paradas no Brasil. Em 25 estados da federação, nós temos as obras na sua totalidade parada e regrediu o investimento. Quem manteve foi só o Paraná e Rondônia. Você conviveu muito perto com o doutor Daniel, o atual governador. Ele é dessa linha também? Sim, a impressão que eu tive do doutor Daniel é que ele é um homem muito austero, muito equilibrado e que sabe o que está fazendo. E outra, ele tem toda uma biografia que ele tem que zelar. Ele sabe que ele vai cuidar das contas públicas, ele vai ser exigido por isso. Inclusive, ele está com mais uma dificuldade. Esse ano, mais uma responsabilidade. Esse ano é encerramento de contas de mandato. Então ele tem que entregar as contas bonitinho, redondinho, para não ter problema com a lei de A última assinatura fiscal. vai ser a dele, né? A última assinatura é dele. E outro dado importante, Léo, o Banco Central fez uma estimativa do crescimento do PIB na região norte para 2017, porque quem faz a estimativa de crescimento do PIB é o IBGE. O Banco Central estimou o crescimento do PIB da região norte em 7,23%. Depois do Pará, o PIB que mais vai crescer na região norte é Rondônia. Para você ter uma ideia, a média de crescimento do PIB Brasil é de 1. A região norte vai crescer 8 vezes maior que a média brasileira. Crescimento da China. Isso se deve a... No caso de Rondônia... Bom, a região norte, sim, ela é uma fronteira de desenvolvimento. Não vou falar de Rondônia. Rondônia tem 2 agronegócios. Ele tem um agronegócio que é da agricultura familiar, que é o agronegócio da agroindústria, o agronegócio da pequena propriedade. E essa economia, ela teme não aparecer nas estatísticas oficiais, principalmente do governo federal. Mas é o dinheiro que circula no dia a dia nas cidades, é o dinheiro que alimenta o supermercado, que vai parar na farmácia, que cuida de confecção, que vai no dentista, que vai no médico. E nós temos um novo agronegócio tecnificado, muito bem estruturado, entrando em Rondônia, que é o agronegócio extensivo, das colheitadeiras de R$2 milhões, dos tratores. Então nós temos uma injeção de capital que está vindo da região central brasileira para Rondônia. E isso tem mantido o crescimento do PIB e mantido a sua economia, de tal forma que nós não sofremos tanto durante a crise, não estamos sofrendo tanto quanto os outros estados. É inegável que o agronegócio está colaborando para a retomada de crescimento e para o saldo positivo da balança comercial brasileira. E em Rondônia não é diferente. E uma outra coisa que eu acredito, para a gente não ter sofrido tudo, é um relativo clima de otimismo em Rondônia, que o governo, aí sim, o governo ele entra participando, que é quando ele mantém as suas finanças públicas em dia, pagando o seu salário em dia. Termina girando. Acaba trazendo uma onda positiva, uma confiança no investidor e no nosso empresário. Tanto é que a receita não caiu. A receita de Rondônia não caiu. Inclusive agora. Inclusive agora.
Agora, existe sim um impacto por causa da greve e por causa da diminuição do valor do combustível, deve perder um pouco de receita. Aí vem os ajustes internos. Eu vou lhe perguntar aqui, eu sei que você não está hoje no comando desses acertos, e eu sei que acerto pelo CONFAZ é um negócio complicado, que é o Conselho de Secretários de Fazenda do Brasil. Cada um pensa de uma forma, cada um puxa de um lado ou do outro. 4 estados estão propensos a fazer uma redução no ICMS do óleo diesel. Rondônia pena com isso já desde muito tempo, porque nós perdemos parte do ICMS quando foram construídas as usinas. Há espaço para uma redução aqui? Hoje não. Não há espaço por quê? Porque você faz uma projeção de receita para o ano e você constrói um orçamento com base nessa projeção de receita. A Rondônia não pode se dar ao luxo de perder receita. A nossa alíquota de ICMS do óleo é 17%. Ela já está abaixo de muitos estados já. Para você ter uma ideia, para baixar de 17% para 12%, a gente perde aí em torno de R$500 bilhão no ano. É impossível. Não existe esse Não espaço. existe. Não tem. E o que fazer numa hora dessa para ajustar as contas? Porque nós vamos ser impactados também. O preço do frete dos caminhoneiros vai acontecer, o preço do óleo diesel vai diminuir, nós vamos receber um FPE que deve ser um pouco menor. O que a gente pode fazer para acertar? De novo apertar o cinto? Vai ter que apertar o cinto. Os colegas lá da Secretaria de Finanças, eles fizeram uma estimativa de que só com a redução dos preços de combustível em 10%, nós vamos perder R$100 milhões de receita nesse ano. Num ano. Tem que ajustar. Aí o Estado, ele é ágil, ele tem que entrar fazendo constrição orçamentária, cortando o orçamento. Aí, obviamente, ele não consegue cortar nem de saúde, nem de educação. Vai cortar de outras áreas. Diminui a capacidade de investimento. Ou então, trabalha com crescimento de receita. Há uma expectativa de crescimento de receita em outras áreas do mercado, não de combustível. Wagner, num ano eleitoral, muito se fala a respeito de como é que está o Estado, de qual é o poder de quanto o Estado está endividado. Enfim, tem muita conversa que aparece. Eu queria que você passasse para a gente aí já no próximo bloco. Eu vou chamar Ângelos Prevê e Socibra, encerrar esse bloco aqui e volto. E outra coisa, para onde foi parar a sua candidatura? Porque você era o homem que estava sendo cotejado para ser o próximo governador. Segura a informação, eu volto já já. Há momentos que passamos por fragilidades. E, infelizmente, existem outras empresas que podem deixar este momento ainda pior. A saudade é inevitável, mas os aborrecimentos dependem de seu planejamento. Conheça todas as vantagens do plano Ângelos Prevê. Digamos que em sua casa morem seu marido, você, filhos e seus pais, e a renda financeira que mais sustente a casa seja de seu marido. A falta de um planejamento familiar traz na partida de alguém, além de tristezas, uma série de preocupações. Entre elas, a financeira. Com o Plano Ângelos, a família não terá essas despesas inesperadas e com um simples telefonema, todas as soluções com o cerimonial de despedida serão tomadas com total profissionalismo e dignidade. Mais informações no 3222-8182. Ângelos Prevê, tranquilidade que cabe em seu bolso. Vamos falar de Socibra, porque se você não sabe ainda, a Socibra aumentou o seu mix de produtos oferecidos a você, cliente. Aqui você vai encontrar uma variedade incrível, começando pela área da saúde. Por exemplo, você quer incrementar ainda mais o seu consultório, aqui você encontra um material completo de tudo que você precisa. Ou então itens para você estudar, você que é estudante da área da saúde, aqui também você vai encontrar. Agora você que é empresário, quer montar o seu escritório ou quer reformar, aqui também você vai encontrar uma linha completa para o seu escritório. Itens para a sua casa, para decoração, artigos para presente. É isso mesmo, a Socibra trabalha com tudo isso e muito mais um pouco. Vem pessoalmente conhecer. Tudo isso que eu falei para você vai encontrar na Rua Tabajara, esquina com Rafael Vaz e Silva. E tem 2 WhatsApps para você tirar dúvida. 99212-9686 ou 99214-7369. O interessante é que aqui você tem a opção do atacado e varejo. Você, empresário, tem condições especiais de pagamento, venha consultar. E você, cliente final, consumidor final, tem a possibilidade de parcelar, dependendo do valor da sua compra, em até 10 vezes sem juros. Eu falei de Socibra, vem conhecer.
Vini, põe o impostômetro aí para mim na tela. Olha quanto nós já gastamos, já se tiver no ponto aí. Olha, até hoje, 4 bilhões, 304 milhões. Isso aí é o valor que nós pagamos até hoje aqui para Rondônia. No Brasil todo, joga aí a outra tela, por favor. Opa, 1 trilhão e 52 bilhões. Isso diz o seguinte, que nós vamos passar de 2 trilhões esse ano, com certeza. E é o seguinte, enquanto você vê esses numerozinhos estão mexendo, é porque isso aí é em tempo real. O impostômetro está sendo mostrado hoje, dia 11/6, neste horário que você está vendo aí agora. Enfim, e a coisa é bastante complicada. Esse é o dinheiro que sai do seu bolso para financiar o serviço que você deveria receber. Em tese, é isso. Pode tirar ele aí. Vamos lá para voltar aqui para o Wagner. Wagner, isso é a grande coisa, a transparência nos gastos públicos é a melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo. A transparência ela é muito importante, porque para você fazer as coisas com o governo hoje, você precisa de um pacto com a sociedade. Qualquer governador hoje, para fazer qualquer mudança, inclusive as reformas, o presidente da República ele tem que fazer um pacto com a sociedade, senão ele não vai fazer. Né? Ele tem que explicar e passa pela transparência. Qualquer presidente da República, ele vai ter que ter apoio do Congresso e vai ter que pactuar com a sociedade. Ele tem que, inclusive, cortar os próprios privilégios para ele mostrar para a sociedade que ele tem boas intenções. Porque o problema hoje, por que eu penso, Léo, que a população perdeu, não acredita mais nos seus líderes? Por causa dos privilégios e da falta de transparência. Eu acredito que o próximo presidente da República e o próximo governador, ele não vai ser muito popular. Não pode, né? Não vai. Ele tem que saber que o próximo governador, o próximo presidente da República, ele vem para trazer o país para os trilhos de novo. E isso importa em reformas. Eu vou tocar num assunto aqui que você estava presente aqui à época, quando o Beron foi liquidado. A gente está pagando uma conta do Beron até hoje que ninguém sabe ao certo. Primeiro, quanto é que ela é, por que se paga, quanto já foi pago e quanto falta pagar. E será que nós não temos dinheiro lá para receber? Tem tanta coisa no meio dessa história. Eu queria que você tocasse nesse ponto aí para mim. Ainda que fosse assim meio... Superficial. Basicamente foi assim. Em 1997, o governo Fernando Henrique queria mexer no sistema bancário porque tinha muito banco que já estavam quebrando. Então veio o Raet Proer. O Banco Central interviu em vários bancos e um deles foi o Beron. Então, naquela época, foi contraída uma dívida por Rondônia, que é o que o banco devia para o mercado. O Beron havia pego empréstimo com vários bancos, com Itaú, Bamerindos, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Bic Banco, que existia aqui na época. Isso. Então, veja bem, quem era o dono do Beron? O povo de Rondônia. O povo de Rondônia, através do governo do Estado. Quando liquidou o banco, nós ficamos com a dívida. E a gente vem pagando essa dívida. Quando chegou agora, quando explodiu essa crise econômica de novo, os governos estaduais não conseguiam mais pagar a sua folha. Como eu disse para você, o governo federal não pode emprestar dinheiro para os estados para pagar a folha de pagamento, porque é despesa de custeio, despesa corrente. O governo só faz empréstimo para investimento. A lei de responsabilidade fiscal veda que os estados peguem dinheiro para pagar despesa. Porque senão vira uma loucura. O que o governo federal fez? Bom, eu vou oferecer melhores condições de pagamento da sua dívida pública. Foi editada uma lei complementar, a Lei Complementar 156, foi aprovado pelo Congresso Nacional, foi aprovado no Senado. Nossos senadores votaram a favor dessa lei, que permitia a redução do juro da dívida e o alongamento da dívida para melhorar o fluxo de caixa dos estados. Ora, Rondônia não está em situação como o Rio de Janeiro está, nem como o Rio Grande do Sul está, como o Rio Grande do Norte está. Mas se foi ofertada uma taxa de juro mais baixa e o alongamento da dívida, Rondônia foi lá e se habilitou. Eu quero para mim também. Não tem por que não pegar. Se você faz um financiamento na Caixa Econômica para comprar a sua casa, paga 10 anos. Quando vai faltar 10 anos, o seu gerente chama lá, fala, Léo, olha, você estava pagando 6% de juro ao ano e agora foi aprovada uma resolução aqui da Caixa, nós podemos diminuir para 4%. Você quer? É óbvio que você vai. Lógico. Então, o que aconteceu na dívida do Beron? Nós pagávamos IGPDI, que é um indicador de inflação, mais taxa de juro real de 6% ao ano. Com a nova lei, nós vamos pagar IPCA ou Selic, o que for menor, mais uma taxa de juro real de 4%. A gente quer.
Eu, como secretário de Fazenda, orientei o governo do Estado a fazer o aditamento do contrato. Porque isso vai promover uma economia no serviço da dívida de 3 milhões ao mês. Nós estamos falando de modificar o perfil da dívida, só isso, né? Exatamente. A dívida já existia, isso. A dívida foi contraída Tá em 1997. Só com isso eu vou economizar 3 mil mês, 36 milhões ano e ao final de 30 anos, 1 bilhão de reais de economia da dívida. Nós afinamos o perfil da dívida, melhoramos o fluxo de caixa. Nós íamos pagar 25 milhões, é descontado do FPE, vamos pagar 12. Bom para o Confúcio e bom para o próximo governador. Próximo governador, o Confúcio não vai aproveitar disso. É verdade. O Confúcio já entregou ao governo. Já passou. Já passou. Uhum. Melhoramos o fluxo de caixa para os próximos governadores dos próximos 20 anos. Foi isso que nós fizemos. A dívida já tinha sido assumida. Outra coisa, nós não desistimos da ação judicial que contesta o mérito da dívida. É a ação civil ordinária 1119, que Rondônia entrou no Supremo contra. Lá nós estamos discutindo a legitimidade, a materialidade da dívida. É matéria jurídica, foi a Procuradoria-Geral do Estado que entrou, tem perícia a favor de Rondônia. Do TCE aqui com o doutor Crispim. O TCE ajudou muito nisso, muito, com o doutor Crispim. O novo conselheiro que era do governo Confúcio, foi secretário, doutor Benedito. Doutor Benedito. Nosso colega. Que deu mais uma pessoa muito inteligente. Está indo, né? Está indo. Eu tenho a impressão, eu sou muito otimista, que nós ainda vamos ter novidades com relação a isso. Agora, o processo está pautado para julgamento no Supremo, que tem demandas muito mais urgentes para votar. Perfeito. Eu acredito que nós vamos ter, porque a perícia está a favor de Rondônia. Bom, Wagner, você era o garoto de ouro do Confúcio para governador. No seu grupo, no grupo de auditores, inclusive, eu acompanhei de perto, estava um movimento para que levasse você, eu não sei a que partido você pertence, não sei se é do MDB, mas, enfim, o seu nome estava lá na frente. O que houve? Léo, nós tivemos um governo exitoso, nós acertamos muito, erramos também, mas nós procuramos melhorar os controles, enquanto a maioria dos estados estavam atrasando a folha e estavam pagando em dia. Por quê? Porque a gente gosta de Rondônia. Eu sou servidor público. Os governos passam e eu vou ficar. Eu sou servidor público, eu já sou pago para servir o público. Então a gente fez uma administração muito austera. É claro que nós tivemos uma equipe muito boa. A equipe da CEFIM é uma equipe maravilhosa. O doutor Ono está lá até hoje. É verdade. O Emerson da Casa Civil ajudou muito. O Jorge é um trator para trabalhar. Uma pessoa muito firme. O doutor Juraci na PGE está lá até hoje. Então nós tivemos uma equipe muito coesa. Então nós fizemos um bom trabalho. Com relação a você dizer, no meu caso, entrar na política, eu sou filiado ao MDB, o mesmo partido do governador. E o meu nome está à disposição do partido. Servir Rondônia, eu sirvo como auditor, como servidor público, como secretário, e posso também servir no mandato eletivo. Por que não? Agora eu preciso consultar o partido e preciso ouvir os líderes daqui do estado sobre isso. E meu nome está à disposição. A gente vai para a briga se precisar. Eu vou lhe pedir um minutinho. Não está na hora de ir para a briga, não. Está na hora de ir para o abraço. Abraçar os meus amigos que fazem com que esse programa chegue até a sua casa. Mais mensagem comercial para você. Vamos falar de Grupo HO Motors aqui na Rafael Vaz e Silva, esquina com Pinheiro Machado. Um dos maiores estoques de novos e seminovos do mercado você vai encontrar aqui. É isso mesmo, Cláudio? É isso mesmo, João. Aqui no Grupo HO, além de ter as melhores opções de veículos seminovos, né? Os veículos seminovos mais novos do mercado com garantia de fábrica, nós também temos opções de veículos 0 km com 5 anos de garantia para atender você. Hoje nós atendemos você com a bandeira Kia e a Caoa XR para melhor atender. Viu só, meu amigo? Corre para cá porque tem o seguinte, se você não sabe, aqui você vai encontrar um carro novo, 0 km com preço de carro usado. É isso mesmo, Cláudio? É isso mesmo, João. Carro 0 km com preço de seminovo e seminovo com garantia de fábrica. Viu só? Corre pra cá, aproveita. Como eu falei, o endereço é Rafael Vaz e Silva, esquina com Pinheiro Machado. Grupo HO Motors tá só aguardando a sua visita para você realizar o seu sonho de ter o seu carro novo, seminovo ou então usado. Aproveita! Trago o recado direto de Fortaleza Ferreaço, local ideal para você que precisa de ferragens.
tanto para a construção civil quanto para o garimpo. Olha só essa máquina, gente, essa é a calandra. Ela faz o arredondamento de chapas para caixas d'água, também a boia do garimpo. Tem mais, aqui eles têm essa máquina para dar qualquer formato ao aço e ainda também fazem a telha galvanizada. Olha que legal a máquina trabalhando. E ainda a telha termoacústica. Ela é de aço, mas tem revestimento em isopor, ideal para proteger do barulho. Vem conhecer isso e muito mais aqui na Fortaleza Ferro e Aço, na Rua Peroba, 5990, no bairro Jardim Eldorado. Você pode ligar e também solicitar um orçamento. Anota o telefone agora mesmo, é o 3227-2090. Fortaleza Ferro e Aço, o local ideal para você ter as ferragens aí para a construção civil e também para o garimpo esperando você. Eu tenho uma notícia boa para vocês aqui. Essa semana eu vou ter que fazer uma viagem aí meio rápida. Não é todo dia que a minha mãe faz 100 anos. Então eu vou lá para o aniversário da minha mãe, que está lá tomando a cervejinha dela, para variar, ver se pode uma coisa dessa. E a Jana vai ficar aqui no meu lugar para alegria de vocês. Competente, e ela vai trazer aqui uma linha diferenciada nessas entrevistas. Wagner, tamanho do Estado. Qual é o tamanho que o Brasil deve ter? Qual é o tamanho do Estado de Rondônia? Você tem 2 minutos para falar a respeito desse assunto. Olha, Léo, nós já falamos bastante sobre reformas. Nós precisamos de reforma tributária, reforma previdenciária, reforma política. É muito importante que presidente nenhum consegue governar com 35 partidos. É um absurdo. Nem com 87% de reprovação. Nem com 87%. O presidente precisa ter legitimidade para fazer as reformas, mas para governar ele precisa de negociar com os partidos. Aí ficam fazendo concessões. Com relação ao tamanho do Estado brasileiro, eu acho que dá para diminuir. Nosso Estado virou um paquiderme, uma coisa grande, pesada. Aí para manter essa estrutura você precisa de uma carga tributária alta. Porque no país nós temos vários problemas. A corrupção é um problema? É, claro que é. Está vendo aí o caso da Petrobras. Ficou escancarado para a opinião pública que havia conluio nas licitações e desvio para financiar campanhas e outras coisas mais. Mas não é só a corrupção. Nós temos ineficiência e desperdício. Talvez seja aí mais que a corrupção, né? Talvez, se for colocar na ponta do lápis, acredito. Se for colocar em números, seja maior do que os bilhões aí que foram desviados. A ineficiência e o desperdício, o proselitismo, o governo do compadrio, para grupinhos, grupelhos, esse que é o problema. Nós precisamos governar para a maioria. E nós precisamos também, o cidadão brasileiro precisa entender que nós não precisamos de um Estado grande que resolva fazer tudo. Se você tiver um Estado pequeno e eficiente, você pode cobrar menos. Você pode ter uma carga tributária menor e sai mais dinheiro, pouco dinheiro do cidadão. Léo, quando você lembrar que num quilo de feijão o rico paga o mesmo imposto que um pobre, aí você vai ver o que é injusto. Isso é uma desgraça. É uma desgraça, é injusto demais. É injusto que eu pague a mesma taxa de imposto de renda, praticamente, que a que paga o Silvio Santos. Exatamente. Eu sou um reles apresentador de televisão. O Silvio Santos é dono de uma empresa de televisão. A botija de gás que o pobre, a família de baixa renda paga de imposto é o mesmo imposto que o rico paga. Você sabe o que você acabou de falar uma coisa que me irrita profundamente. Quem recebe o Bolsa Família paga imposto da mesma forma que eu pago que você paga. Tu não paga imposto de renda. A mesma coisa. Não paga imposto de renda, mas paga imposto sobre consumo. Eu bato nessa área tributária. Por que nós precisamos da reforma tributária? Nos Estados Unidos, países mais desenvolvidos, nações mais desenvolvidas, eles tributam o quê? A renda e o patrimônio. Principalmente isso. No Brasil se tributa o consumo. E quando eu tributo o consumo, que eu dou ênfase na tributação do consumo, eu estou colocando a mesma carga tributária, o mesmo grau de sacrifício para financiar o Estado que o rico paga e o pobre paga. É muito injusto. Léo, o Brasil é tão injusto que eu tributo o lucro da empresa e não tributo o dividendo do dono da empresa. Olha, eu não gosto da palavra, mas isso é uma grande sacanagem. Eu acho que é isso aí. Obrigado, Wagner. Foi um prazer muito grande recebê-lo. O prazer é todo meu. Agora volte mais vezes. Quanto tempo eu venho puxando essa cordinha para você chegar até agora? É que a gente que é dessa área tributária fiscal, a gente fala pouco. Né? A gente é de retaguarda, né? A gente gosta de ficar lá atrás fazendo um trabalho de bastidor e ali, que nem contando as moedinhas, mexendo com lápis. Mas eu voltarei sempre que for convidado. Eu agradecer muito a você, Léo.
satisfação de estar aqui nos seus estúdios, no seu programa. Agradecer os ouvintes, os telespectadores. Mas é muito, muito, muito bom. Entrevista Obrigadão. maravilhosa. Muito obrigado. Gente, amanhã, às 8h30 da noite, a gente se encontra aqui para mais programa Léo Ladeira. Desejo a todos boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem com Deus. Ponha rock na sua vida. Você vai ver como a vida fica muito melhor.